Fala galera, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Esse vídeo vai ser bem legal, que vai ser a conclusão da nossa Pokédex. Foram vários meses aí para poder concluí-la, né? E essas vão ser as últimas cartas que vão ser colocadas. Então eu vou mostrar todas as últimas cartas que eu separei certinho, que serão as últimas, né, da Pokédex, na ordem, né? Primeira geração até a nona geração. Então, como essas cartas foram as últimas, para mim foram as cartas mais difíceis de conseguir. Não quer dizer que para vocês sejam as mais difíceis. Lembrando que a nossa Pokédex, o foco foi em foil, reverse foil e cartas promo, né? Só não colocamos esse tipo de cartas caso a gente não tivesse encontrado. Então foi um pouco mais complexa de fazer. Foram cartas simples, porém cartas um pouco mais difíceis de conseguir até pela quantidade, né? Pois são 1025 Pokémons. Então deu um bom trabalho encontrar todas as cartas. Parecia ser fácil concluir uma Pokédex, para falar a verdade, mas é bem mais difícil do que parece. A nossa Pokédex foi dividida em 9 partes, né, em 9 gerações, que são as normais. Então foram criadas nove pastas. Quem acompanhou os vídeos anteriores aí, tanto no YouTube quanto em outras plataformas, pode ver aí a gente adicionando as cartas aí conforme o tempo. No YouTube, como os vídeos são um pouco diferente, o formato para adicionar não propaga tanto, então tem que ser vídeos mais maiores e ter menos posts, né? Não diferente de outros lugares. Mesmo colocando shorts no YouTube, ele não propaga muito bem. Então tem que ser mais devagar para publicar, fazer novas publicações. Então aqui tem vídeos mais completos, mais bem explicados, porém não tem muita quantidade de vídeos. Então segue nós aí em todas as plataformas aí para vocês terem uma noção melhor aí do nosso conteúdo, galera. Então, ó, já estamos aí concluindo aí a 151. No final do vídeo, a gente vai mostrar aí todas as informações sobre ela, informações importantes, né? Preço médio das cartas, quantas cartas foram e tal, né? Os tipos das cartas. Então, ó, como ficou a conclusão da nossa Pokédex da primeira geração, né? Ficou bem legal no meu ponto de vista, ficou bem bonito. Várias cartas muito interessantes, a gente conseguiu umas cartas bem interessantes. Então, eu achei que ficou bem legal. Deixa no comentário aí ver o que vocês acham, qual a carta preferida que vocês encontraram aí também. Comenta e ajuda a gente, galera. Então, concluindo aí, eu vou mostrar aqui os gráficos aqui como que ficou, né? Da Pokédex, que vai ser a primeira geração, são 151 Pokémons. As cartas em destaques, o Charizard Radiante, né? 47,90. Quer dizer que vocês não precisam dessa, né? Vocês podem arrumar uma mais em conta. O Gengar ali também é top também, um valor um pouco mais elevado. O Moltres e o Blastoise. Então são cartas bem legais. Aí tem os idiomas, qualidades, raridades extras e as faixas de preço, né? Como que ficou bem distribuído, vocês podem acompanhar aí no texto. Então ali foram 91 reverse foil, 42 foil, 12 promo e uma Pokéball foil, né? Então o preço total da pasta ficou 323,83 no preço atual da liga e uma média de 2,14 por card. E agora vamos seguindo com a segunda geração, que é um total de 100 Pokémons, né? Vamos colocar as cartas que faltam. Essas, como eu disse, para mim foram as mais difíceis, ficaram por último, né? Tem várias cartas bem simples. É bem legal fazer a Pokédex. Você pode fazer com cartas simples, pode colocar umas melhores, né? Futuramente eu tô querendo também colocar umas cartas mais. Vou atualizando, né? Vou trocando cartas de mais simples, tentar colocar umas melhores, né? Tentar encontrar as que eu não encontrei de foil, reverse foil ou promo. Achar umas promos diferenciadas para colocar também. E aí é legal para você ir atualizando a Pokédex. Desse formato que ficou em 9 passos, é bem legal também de você procurar as cartas, de olhar as cartas, né? Ficou bem interessante também, um modo bem legal de trabalhar. A gente vai seguindo aí com a segunda temporada. No final de todos os vídeos eu vou mostrar o valor de todas as temporadas, né? Quanto ficou todas elas, qual o preço médio das cartas, a quantidade é 1025, né? Mas vai ser bem explicado no final lá. As cartas mais difíceis mesmo, que foram mais. Que tem poucas na liga, vou explicar também quais foram as mais difíceis.
de encontrar, que é bom para você quem estiver fazendo a Pokédex ir atrás dela já, desde o começo, né? Porque são cartas bem raras. Às vezes nem tem na liga certas cartas, mas eu vou explicando aí conforme vai passando os vídeos, né? Vamos concluir o final da segunda geração. Olha essa Blissey, que linda. Pokémon Go. Carta baratinha também, acho que não é nem R$ 2. E essa coleção ficou linda demais também, viu? Segunda geração, né? Primeira e segunda geração são as mais conhecidas, né? Para mim, as mais difíceis de completar foram a terceira geração, a sétima e a oitava. Tem Pokémons bem chatos de encontrar nessas gerações. Na terceira, na sétima e na oitava. Deixe no comentário se vocês fazem Pokédex e quais foram os Pokémons mais difíceis para vocês, galera. Vou passar aqui terminando ela, já vou passar as informações da coleção em si. Vamos lá para nossa conclusão então, galera. Segunda geração Pokémon, são 100 Pokémon, certo? As cartas em destaque ficou para Shining Lugia, né? O Croconal, a Cleffa e a Igglybuff. Mas lembrando que essas cartas são diferenciadas porque eu encontrei elas, achei um preço legal e peguei. Mas vocês não precisam comprar essas exatamente, tem cartas bem mais em conta, né? Então foram as cartas mais caras aí da coleção. São 93 em português, 7 em inglês, né? Nas reverse foil foram 55 reverse foil, 27 foil, 11 promo e uma Pokéball. E no total ali, R$ 180,06, deu uma média de 1,80 por card. E agora vamos para a nossa terceira geração. Então vamos lá com a nossa terceira geração, com várias cartas. Essas cartas são bem difíceis, tá? O Marshomp, Swampert. Então, as três iniciais são bem chatas de encontrar. Vão atrás delas já e não são muito baratas também. Essa Azumarill também, Azurill, né? Não é muito fácil também de encontrar. Esse Armaldo é bem difícil também. Terceira geração ela é bem chata. Foram bem cartas bem difíceis de achar, viu? E não tem muitas reverse foil às vezes. Essas eram as últimas que faltavam. A Latias e o Latios também. Essas são mais fáceis de achar, né? Mas a terceira geração para mim foi a mais difícil de todas, acho. Teve umas cartas bem difíceis, aquela Shedinja ali também, não tem muitas opções, mas felizmente a gente conseguiu concluir a geração aí. Se vocês repararem, né, toda a geração a gente colou os adesivos, né, com os números das cartas para ficar mais fácil de identificar, né, os Pokémons e a posição deles, né. Pode ver que essas três estavam faltando, né, junto com o Blaziken ali já foi mais fácil, agora essas aí estavam bem difíceis, os Pokémons de água, os iniciais de água. Aquele Cascun ali, ó, que também é bem difícil também de encontrar. Tem umas cartas que são bem chatas de encontrar nessa geração, viu, galera? Vão atrás que não é muito simples, não. Mas ficou, como pegou umas cartas bem antigas, ficou bem legal também. Que é legal colocar umas cartas antigas na sua coleção da Pokédex, fica bem interessante no final, né? Reparem que tem bastante Pokémons bem raros, assim, de certa forma. Cartas bem raras de se encontrar. Mas às vezes nem é muito caro, assim, sabe? Você encontra cartas ali que são bem em conta. Antigas e bem em conta. Se minerar bem, vocês acham boas cartas. E terminando aqui, eu já vou passar o resumo para vocês da coleção e como que ficou.
Então seguimos aqui com a nossa conclusão da terceira geração Pokémon, que tem um total de 135 Pokémons. As cartas em destaque então ficaram para Gardevoir, para Azurill e... nossa, como que é o nome? Vinaut e o Sceptly, não sei como que fala, desculpe. E elas estão no formato SP, tá vendo que elas não estão na qualidade NM? Como são cartas antigas, é difícil estar no formato NM, né? Por serem cartas bem antigas. Então ficou 124 cartas em português, 11 em inglês, 90 reverse foil, 29 foil e 3 promo. No resumo, então, deu um total de R$ 190 a pasta toda, da terceira geração, com uma média aí de 1,41 por card. E agora vamos para a quarta geração Pokémon. Bora lá iniciar nossa quarta geração, com o grande Lucario, Miratrel, Kricketune, Mofin, Umphion, Happiny, difícil de encontrar também, Electrive, Mosmine, Giratina e Arceus, duas cartas bem difíceis nem tanto, mas é caro. E não acha a carta NM quase do Arceus e da Giratina. Cartas bem difíceis de achar. Nessa coleção, o Munchlax, Giratina e Arceus acho que são as mais difíceis de encontrar. Principalmente Arceus e Giratina, porque não acha a carta NM quase. Se achar NM é bem cara. As que eu achei estão no SP. E já são. Tem um valor bem elevado já. Vamos concluir a coleção, a quarta geração. Cartas bem bonitas também, né? Kricketune. É Motim ou é Mofim? Motim? Tem os Pokémon, já começa a chegar da quarta pra frente, já não conheço quase nada de Pokémon. Eu sou mais das gerações antigas, né? Não sei se vocês também são. Happiness é bem chata de encontrar e não é muito barato também, acredito eu. Vamos terminando ela aqui, já vou passar a conclusão da quarta geração para vocês. Então vamos lá para a nossa conclusão. Vamos ver como é que ficou dessa quarta geração. Quarta geração Pokémon, né? Tem 107 Pokémons. Como eu falei lá, o Arceus e a Giratina são os mais, acho que mais difíceis e mais caros da coleção. Além de não ter cartas em boas qualidades, às vezes, para você comprar. O Munchlax também é bem chato de encontrar também. E ele não tem foil, reverse foil, se não me engano, ele é só a carta normal mesmo. O Darkrai é mais simples, esse é um dos mais caros que apareceu aí, mas ele é uma carta bem simples de achar, né? Então ficaram 99 cartas em português, 8 em inglês, com reverse foil 66, foil 29, 4 promo e uma Pokéball foil. No total aí deu R$ 191 a Pokédex inteira, com essas cartas mais especiais que às vezes podem deixar mais barato ou até mais caro, né? Então deu uma média de 1,78 aí por card. Beleza, galera? Vamos para a próxima geração agora. Quinta geração Pokémon. Então vamos iniciar aqui colocando as últimas cartas da quinta temporada, da quinta geração. A quinta geração, que é a maior geração Pokémon, né, com 156 Pokémons, superando a primeira geração com 151. E com Pokémons muito interessantes também, que vamos finalizar aí. São as cartas que foram as últimas que eu encontrei, que chegaram também para poder colocar na nossa pasta, né?
ficou bem completo, né? E por incrível que pareça, mesmo sendo a maior coleção, não deu nem metade do valor da primeira geração, né? Foram cartinhas bem baratinhas. Deu, acho que depois no final a gente vai ver os valores certinho, mas acho que deu R$ 1 cada cartinha, mais ou menos. Então ficou bem legalzinha, bem completa. No resumo, já vou explicar certinho quanto ficou os valores, qual a carta mais cara e a média de preços, né? Mas ficou bem legal também de concluir essa coleção. Vamos dar uma repassada nas cartas. Cobalion, esse foi difícil, pelo que eu me lembro de encontrar, viu? Essa foi uma carta um pouquinho mais complicada. Meloeta também não foi tão fácil também não. Finalizando e dar uma repassada para vocês verem a coleção completa, né? E já vamos iniciar com a sexta geração. Confiram aí até o final e já vamos iniciar com a próxima. Então vamos ao nosso resumo, né? São a quinta geração com 156 Pokémons. Tem a carta mais cara, o Swadloon, 17,99. E o Garbodor, né? Garbodor também em segundo lugar com R$ 15 mais ou menos. O Serperior e o Bisharp, 9,90. Foram as cartas mais caras aí dessa coleção. São 151 cartas em português, 5 em inglês, 109 reverse foil, 36 foil e 8 promo, certo? No resumo aí para vocês verem como foi a nossa coleção mais barata, por incrível que pareça, né? É a maior coleção e a média de card ali deu 1,7. Foi a nossa menor média até agora. Então foi uma coleção bem barata, de uma geração bem barata de concluir. Beleza, galera? Vamos agora à nossa sexta geração Pokémon, que em contrapartida da quinta é a menor geração, que tem menos Pokémons, 72 no total. É, Logo depois, é engraçado, né? Que a quinta é a maior e a sexta é a menor, né? Uma em contrapartida da outra, né? Uma geração com Pokémons muito legais também. Muito bonito. Chespin, os iniciais aí são muito top também. Vários Pokémons, alguns fada ali, tem umas cartas de Pokémon fada bem legal também. Pangoro, colocar todas na pasta aí. Tem bastante cartas antigas. E é mais uma coleção que não ficou cara completar essa Pokédex também. Por ter carta bem simples e bem bonitas também. Esse Aurorus é bem difícil de achar. Aurus. Aurorus. É difícil de encontrar essa carta, viu? A Valug também é chatinho de encontrar também. Não achei reverse foil nem foil. Só normalzinho. Finalizado, vamos passar o resumo para vocês agora. Então vamos ao resumo da nossa sexta geração, que tem um total de 72 Pokémons, com as cartas mais caras sendo essas quatro, né? O Tyrantrum, o Aurorus, Chesnaught e o Chespin. Então a mais cara aí é do Tyrantrum, cartas com nome, acho que os nomes mais difíceis aí, Aurorus, ruim de falar também. Então temos ali 66 cartas em português, 6 em inglês,
40 reverse foil, 22 foil e 5 promo. Tem uma carta ultra rara nessa coleção, que é bem baratinha, que é a do Greninja Radiante. Acho que é em torno de R$ 5, ela nem aparece no topo das mais caras. Uma carta muito top para vocês terem também. E aí, como eu falei, né, o valor total da coleção R$ 113,94, com uma média de 1,58. Então ficou uma média bem barata, se for ver, né? Para uma geração inteira de Pokémons. Bem legal para vocês concluírem e fazerem aí colocarem na sua coleção. Beleza? Vamos agora para a sétima geração, galera. Bora iniciar a nossa sétima geração. Sétima e oitava acho que foram umas das mais difíceis de concluir também, viu, galera? Vão atrás das cartas da terceira, da sexta, da sétima e da oitava, que são as mais difíceis. Esse Silvale é difícil de encontrar. Esse nem tanto. Tapu Fino é difícil de encontrar. Feromosa é difícil. Esse também é difícil. Celestela também é. Cartana, Guzzlord. Todos esses são difíceis de encontrar. Todos esses últimos são muito difíceis de encontrar, viu, galera? Então vamos atrás dele já quanto antes, viu? E acho que essa é que tem as cartas com mais discrepância de valores, sabe? Que são as primeiras lá no resumo, eu vou mostrar para vocês, são até mais caras que algumas da 151, até que o Charizard do Pokémon GO lá, Reverse Foil lá, tem umas que são mais caras que ele, de talvez pela dificuldade em encontrar ou pela raridade da carta mesmo. Mas são cartas bem difíceis de encontrar. Essas da sétima geração, as últimas ali, principalmente dos Pokémons finais ali da coleção. É uma coleção que conta com 88 Pokémons, né? Fica bem legal também ela completinha. Mas tem cartas bem chatas de encontrar, viu, galera? Eu vou concluir aí, colocar todas elas na pasta e depois passar o resumo para vocês no final. Vão acompanhando aí. Então vamos ao resumo da sétima geração, né? Que tem um total de 88 Pokémons. As quatro cartas em destaque são essas, porém tem mais quatro ainda que são bem caras seguindo a lista ali, né? O Nihilego aí com um valor de R$ 54 praticamente. Igual eu falei, mais caro do que o Charizard lá, Reverse Foil da Pokémon GO da primeira geração. Então é bem caro, né? O Charizard Radiante lá, né? E a Feromosa também, com quase R$ 40. São cartas bem acima do valor, cartas difíceis de encontrar. E você vê o resumo, né? Na média ali, 2,80 por card. É a nossa coleção mais cara, se for ver na média por card, né? Até agora. Então deu a coleção total deu R$ 246,46, com uma média de 2,80 por carta. Então foi a coleção mais cara até agora, assim, em média de valores, né? Então foram 86 cartas em português, duas em inglês. Foi a coleção que mais tinha cartas promocionais também. Então são 7 cartas promocionais, tinha 34 foil e 45 reverse foil.
Então, é, essa coleção eu acho que é uma das mais chatas de concluir, é a sétima geração, viu, galera? Vão atrás das cartas da sétima geração para vocês terem mais sucesso na conclusão da sua Pokédex aí. Beleza, galera? E já vamos direto para nossa oitava geração, que é bem chatinha de concluir também. E acho que a carta mais difícil é essa Glastrier. Essa carta Glastrier acho que foi a mais difícil de todas de encontrar, viu? Ela é bem limitada, tem pouco para comprar por aí, para encontrar. Então essa carta Glastrier, vão atrás dela, porque é uma carta bem difícil. Que tem outras coleções, tem cartas mais caras que ela. Porém, acha várias, né? Tipo, não talvez na qualidade NM, mas acha para você comprar. Agora, a Glastrier não tem quase nenhuma no mercado. Então, vão atrás dela. Vocês querem concluir a coleção? Vão atrás da Glastrier, que é uma carta muito difícil de encontrar. E essa coleção é também uma coleção bem bonita, uma geração bem bonita. Várias cartas bem legaisinhas, né? Bem bonitinhas. Olha o Glastrier aí. Glastrier. E esse é foil, né? Foil e reverse foil, então, nem se fala. Ainda consegui uma NM ainda, se eu não me engano. NM ou SP, né? Que essas cartas mais antigas é difícil tá NM, NM. É um SP mais ali, né? Mas tá top a cartinha. Essa também é bem bonita também. Sneasler. Concluída aí, para repassar todas as cartas para vocês verem como ficou. Então essa é a oitava geração. E logo já vamos para a última geração, que é a nona geração. Beleza? E vamos ao resumo da nossa oitava geração, né? Com 96 Pokémons. O Arctazolt é o mais caro da coleção, R$ 20. Calyrex, R$ 15. O Dracovish, R$ 13,90. E o Gastrier, R$ 10,33. Eu não sei se está esse preço ainda, mas eu acho que está mais caro que esse daí. Não sei se tem na liga também, que a última vez que eu vi, quando eu comprei, só tinha um e era lá do Nordeste. Eu, como moro no Sudeste, fica difícil comprar, né? O frete ficaria bem mais acima se eu fosse atrás dessa carta lá, né? Então, igual eu falei, vão atrás dessa carta, que é uma carta bem difícil de encontrar. Então, ficou 93 cartas em português, 3 cartas em inglês, 42 reverse foil, 36 foil e 14 promo. Então, essa aqui tem mais promo. Eu falei que tinha mais promo na sétima geração, mas eu menti. Lá tinha 7 só, tô confundindo. É a oitava geração, tem 14 cartas promo. Então, bem mais, né? O dobro da carta de cartas promo da sétima geração. O, o valor médio aí ficou ok, né? Com o valor total da Pokédex da oitava geração em R$ 156,40, com uma média aí de 1,62 por card. Uma boa média de valor aí, né? Para você concluir sua coleção. Então, concluindo aí a oitava geração, e vamos para a última geração, que é a nona geração, certo, galera? E vamos à nossa nona e última geração Pokémon, que tem um total de 120 Pokémons. É a última geração que saiu até o momento, né? Com certeza vão sair novas, né? Nossa pasta que tava, coloquei ela de ponta cabeça nessa pasta. Coloquei os adesivos tudo de um lado, na hora que fui ver tava de ponta cabeça. A única pasta que ficou errada. Vamos concluir essa geração. Por incrível que pareça, foi a geração mais fácil e mais barata. Todas as cartas dessa geração são fáceis de encontrar. Talvez por ser a última, ser os Pokémons mais atuais, não sei dizer. Mas foi a mais fácil de concluir. E vocês vão ver no resumo que é a mais barata. A mais simples de vocês concluir é a nona geração. Eu vou colocar aí as cartas aí, mostrar todas elas para você. Até arrumei umas cartinhas mais legais, umas promos legaisinhas. Promo da Liga, super baratinha também. Todas as cartas baratas, bem baratas mesmo. Você vê que a média de valor por carta saiu muito barata nessa coleção. Pena que eu não achei todas foil, né? Igual essa Mãos Férreas tá. Ela é comum, né? Não é nem foil nem reverse foil. Mas vou mostrar para vocês aí a coleção.
e já vou passar o resumo. E fiquem até o final, pessoal, para vocês verem o resumo final de todas as coleções, né? E além do resumo da nona geração, vai ter o resumo final também, para vocês terem uma base melhor de tudo que foi, de todas as cartas e quais os valores que ficou nossas coleções aí. Então vamos ao resumo da nona geração, com 120 Pokémons. As cartas em destaque aí ficam para o Munkidori 12,50, que é a carta que o pessoal usa para jogar também, né? Essa do Tio, não sei se o pessoal usa para jogar, mas ela é bem acima de um valor comum de cartas de. Provavelmente ela é usada para jogo, né? Para ter esse preço, porque ela não é tão rara assim para ter esse preço mais elevado, né? Coraidon aí também de 5,49 e Ogerpon 4,92 aí. Então, como eu falei, a nona geração foi a mais em conta para mim, até porque eu tinha muita carta da nona geração, pelas coleções de Escarlate e Violeta tem bastante carta da nona geração, talvez por ser a última geração que saiu, não sei dizer ao certo. Então, a coleção mais barata aí, se vocês verem aqui no resumo, vai dar R$ 70,39, deu a pasta, saiu até mais barato que a pasta praticamente. Então, deu uma média de R$ 58 por card, bem baratinho, né? Então, uma coleção bem, a nona geração bem fácil para concluir, né? E não teve nenhuma carta difícil de encontrar, fora algumas foil e reverse foil que eu não encontrei assim fácil. Então, tem um total aí de 117 cartas em português, duas em inglês e uma sem idioma que eu não sei porquê, mas depois eu vou descobrir qual que é essa sem idioma. Todas as qualidades NM, né? Porque são todas cartas mais novas. Até nisso saiu a qualidade, saiu todas as cartas novas. E ali no extras ali, né? 50 foil, 49 reverse foil e 15 promo. A diferença que ficou, umas 6 cartas, né? 6 cartas são normais aí no caso. Então não deu para concluir ela inteira de reverse foil, foil ou promo, conforme a gente queria fazer nossa Pokédex inteira. Mas depois eu vou caçar essas que estão faltando. E agora assistam, fica no final aí do vídeo, que eu vou passar o resumo de todas as coleções agora, o valor total, né? Com as pastas e tudo para vocês terem uma base de quanto ficou a nossa coleção completa aí da nossa Pokédex que a gente concluiu. E em breve no canal a gente vai abrir a ETB lá do Charizard, que a gente prometeu desde o começo, né? No... Desde que a gente iniciou a Pokédex, a gente falou que quando a gente concluir a Pokédex, a gente vai abrir a ETB do Charizard, que é o que a gente está esperando aí faz uns 3 meses para abrir aí, galera. Então, fica até o final aí do vídeo para vocês verem a conclusão aí e esperem, sigam aí para pegar os próximos vídeos. Então, vamos ao nosso resumo final da Pokédex completa, né? São 1025 Pokémons. Eu dividi em 9 pastas, uma para cada geração. Por que eu fiz dessa forma? Porque vai que sai uma geração mais nova, tal, né? Porque existem pastas hoje com 1024 slots, até 1200 slots eu já vi. Porém, se sair uma nova geração depois, ou 4, 5 gerações, eu não vou conseguir. Vai ficar duas pastas, aí não vai ficar legal. Dessa forma, com essas pastas individuais por geração, eu consigo ir aumentando a geração sem ter problemas no futuro, né? Essa é só uma ideia que eu tive, mas não sai mais em conta, né? Então, vamos ao resumo da nossa geração aqui, da nossa coleção completa. O Nihilego aqui, que foi a carta mais cara, né? Essas são as quatro cartas mais caras que saíram. Porém, igual eu falei, eu sempre buscava as cartas foil e reverse foil. Para você completar sua coleção, pode ficar muito mais barato que isso. Não leve isso em consideração. Você pode fazer uma coleção muito mais em conta, se você colocar cartas comuns na coleção, certo? Então a carta mais cara é o Nihilego, depois vem o Arceus, o Charizard Radiante e a Feromosa, certo? Essas foram as cartas mais caras da minha Pokédex. Então, por tipo de carta, ficaram 305 foil, 587 reverse foil, 79 cartas promo, 3 cartas Pokéball foil, que é a da evoluções prismáticas lá, né? Porque eu não coloquei nenhuma japonesa, chinesa. Além disso, tem isso também. Se você pode usar cartas japonesas e chinesas, pode sair até mais barato. Eu não gosto porque eu gosto de ver o nome do Pokémon em japonês. Eu não vou decorar todos os nomes, né? Fica meio difícil. Então, ficou 51 cartas normais faltando para deixar a Pokédex completa da forma que eu gostaria, né?
E aí ficou como ali, né? A primeira geração foi a que saiu mais caro, né? Em valores, né? Mas na média de valor, se você voltar o vídeo aí, você vai ver que não foi a que teve as cartas mais caras, né? A segunda geração ficou R$ 180, terceira geração 190, quarta geração 191, quinta geração 167, sexta geração 114, né? Sétima geração 246, oitava geração 156 e a nona geração que é a mais em conta aí R$ 70. No total aí, somando todas as gerações, deu 1.639,99, 1,59 por card, achei uma média boa, né? E as pastas ali, que é em torno de R$ 70 ali, que você vai pagar individualmente ali, novas no caso, né? Daria R$ 630. E no final das contas, a Pokédex completa ficou R$ 2.669,99. Com certeza você consegue fazer uma Pokédex com menos da metade desse valor. Com certeza absoluta. Não vá baseado nesse valor. Você consegue cartas muito mais baratas aí, né? Se você tentar fazer uma Pokédex aí, fica na paz. Então, essa é a conclusão da nossa Pokédex. A gente vai abrir a nossa. Tá liberado agora para a gente abrir a nossa Pokédex, a nossa ETB do Charizard. Então, fiquei muito contente com a finalização da Pokédex. Vou melhorar ela agora, né? Então, os vídeos vai saindo aí no canal conforme a gente vai atualizando a Pokédex agora. Conforme a gente for fazendo cartas melhores, aí vai trocando, vai atualizando. Isso que é o legal, né? Você pode ir atualizando ela ainda, não precisa finalizar a sua Pokédex quando acabou, né? Desculpa pelo vídeo longo aí. Espero que tenha ajudado vocês a ter uma base aí de como fazer a Pokédex de vocês. Segue o canal aí, compartilha o vídeo aí, galera. Ajuda a gente. Forte abraço a todos aí e até o próximo.